Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta nessa vida de youtuber que eu resolvi assumir, me divertir um pouco, né? E aproveitando já esse gancho aí, não esqueçam de se inscrever no canal se acharem interessante o bate-papo aqui e também de dar um like, fazer um comentário. Aliás, no vídeo de hoje serão interessantes os comentários, porque eu vou perguntar algumas coisas e vou precisar da resposta de vocês. Então será interessante sim. E quem quiser ficar inscrito no canal também para ser avisado, né, quando sair novos vídeos. Eu estou preparando um bem interessante sobre a minha metodologia, o meu método de investir e pretendo compartilhar com vocês, talvez até o final desta semana. No final desse vídeo também vai ter uma operação que eu vou mostrar rapidamente, que ela pode gerar um ganho em torno de um mês, em 30 dias, de 33%, e se a ação subir, em torno de 23%, 24%. E se por acaso a ação não subir, um ganho pelo menos em torno de 9%. Eu vou detalhar um pouco mais para vocês no final deste vídeo. Então, peço que vocês fiquem ligados. Agora são 12 horas e 50 minutos do feriado aqui, dia 11 de junho, e o SP500 está caindo 3,62 na Bolsa Americana, o Dow Jones 4,29, uma queda muito expressiva, não sei o que está acontecendo. Estou vendo que o petróleo também, o Brent está caindo 6,93% e o WTI 8,18%. Então, alguma notícia aí deve ter acontecido que afetou os mercados, né? Mas é assim mesmo, a renda variável é chamada de variável porque ela oscila, ela varia, e a gente às vezes esquece um pouquinho disso, acha que só vai para um lado ou só vai para o outro, nem vai só para a queda, nem só subir, né? Bom, como eu falei antes, o objetivo hoje é analisar as carteiras das pessoas, dos colegas, das pessoas amigas inscritas no Cartola Financeiro, no nosso grupo, e ver como é que foi o desempenho daqueles que enviaram as informações relativas ao mês de maio. Então vamos ver isso, vamos ver quais foram as estratégias vencedoras e o que a gente pode aprender com esse desempenho de maio para os nossos próximos investimentos. Então fique ligado que nós vamos agora começar a análise inicialmente por alguns indicadores relativos ao mês de maio. Valeu? Nessa imagem solta aqui na tela, eu acho interessante esses efeitos aqui do vídeo, mas vamos lá. Vamos acompanhar aqui o desempenho, né, de alguns indicadores relativos ao mês de maio e farei alguns comentários em cima dele. O Ibovespa aí subiu 8,57%, né, saiu aí de 80.507 pontos para 87.410, já está acima disso agora no mês de junho, né, já subiu um pouco mais. E aí, dentro do Ibovespa, uma ação que eu já havia feito uma recomendação em particular para algum tempo atrás, ela estava em R$ 7,00, acho que na época que eu fiz essa recomendação, ela variou aí de 8,95 para 10,32, portanto 15,31%. Via Varejo, também a queridinha aí da Bolsa, variou de 9,18 para 12,40, subiu 35%. Isso alavancou bastante o desempenho de algumas carteiras e quem se utilizou da dica para siderúrgica nacional também conseguiu alavancar bem e alguns conseguiram resultado melhor do que o Ibovespa acumulado aqui, 8,57. Logicamente, nem todo mundo coloca seu dinheiro todo num ativo só, então há uma composição dos ganhos para se chegar ao resultado final da carteira. Um outro indicador que eu acho interessante também é o IFIX, que mede a valorização dos fundos imobiliários, e nesse mês ele teve uma variação de 1,8. Porém, alguns fundos específicos, dentre eles esses dois que eu costumo ter na carteira, o HFOF 11 variou aqui 11,41%, subiu bem, e o MXRF 11 também variou aqui 7,71%. Isso diz respeito só à variação das cotas, né? Na realidade, esses fundos, além da variação no seu valor, oferecem também um rendimento mensal interessante, e o HFOF nesse mês foi algo em torno, se eu não estou enganado, de 0,9%, além da variação das cotas, né?
O dólar teve alguma oscilação no mês, mas em relação ao final do mês de abril, ele praticamente não oscilou, menos 0,02%. E o nosso famoso CDI aí, com 0,25% no mês, demonstrando, né, que ele reflete bem a taxa de juros Selic e projetando aí para um ano daria algo em torno de 3% e deixou de ser interessante, né, sobre certos aspectos. Depende do momento em que você pode se utilizar desse tipo de remuneração. E aí a gente vai comentar um pouquinho quando a gente estiver vendo o resultado das carteiras. Então, grave esses indicadores aí e eu já vou agora abrir aqui o resultado das carteiras. Deixa eu reexibir. Bom, não, fiz uma coisa errada aí. Vou parar aqui para ajeitar. Bom, agora a gente já tem aí a planilha com os resultados do mês de maio e o acumulado, né, neste ano de 2020 de cada carteira. Então, em primeiríssimo lugar aí, nós temos a carteira SAM20 com rendimento de 14% em maio, a JR by God com 11,41%, a PBFLU 64, que é a minha carteira, 11,31%, a SAP 2020 com 10,04% e na sequência nós temos o Ibovespa com 8,57%. Abaixo do Ibovespa nós temos aí a Daroca Investimentos, da Roça Investimentos 7,45%, Algrim com 4,8%, Plano B com 2,96%, 2,67%, 2,25%, 2,06%, 0,89%, o resultado das demais carteiras, né? Bom, nesse primeiro grupo aqui, há uma influência grande de rendimento com ações no Ibovespa, aquelas ações via varejo estão compondo a carteira de alguns aí, e também a recuperação do preço do petróleo também fez com que ações da Petrobras tivessem uma boa valorização, isso impactou também em algumas carteiras, como a do JR by God aqui também. O SAM20 falou sobre a Via Varejo, que deu uma contribuição grande para o desempenho dele. Na minha carteira, essencialmente, também eu tive uma pitada de Via Varejo e tive também a Siderúrgica Nacional, como eu já mostrei na tabela anterior. SAP 2020 aqui teve uma boa influência de fundos imobiliários. Observe que, apesar do IFIX não ter dado um resultado tão grande assim, foi em torno de 1,8, alguns fundos específicos tiveram ótima valorização. Tivemos aqui o Ibovespa e aqui a da Roça Investimentos, com também uma pitada de ações aí, com um bom desempenho, como Via Varejo, por exemplo. Allgreen também ele possui um volume razoável de fundos imobiliários atualmente, estava com um pouco mais de caixa também nesse período, fez algumas operações com BDRs, né, títulos ou fundos que representam ações americanas. Como não houve muita variação cambial, talvez não tenha dado o ganho esperado aqui. No B2,96, há um mix aqui nessa carteira com ações, mas também com renda fixa, e isso segurou um pouco, né, em relação ao Ibovespa. A disponibilidade de caixa dele também eu não estou atualizado, mas certamente ele teve uma pitada menor do desempenho das ações. Da mesma forma, aconteceu isso com o Travel 20, que também tem uma boa parte aqui em fundos imobiliários. A Flá Disney, que também é muito focada em renda fixa, alguns fundos multimercados que ainda não devolveram tudo que deveriam devolver da queda, né? Então também segurou um pouco o desempenho. A Barsi Wallet, com algumas ações também que ainda não subiram o esperado, e o suíço, que trabalha com um fundo, são dois fundos que ele possui, que são quase renda fixa, mas são fundos de multimercado, né? Então teve um desempenho de 0,89, está com acumulado aqui de 2,64, porque oscila pouco essa carteira aqui do suíço mês a mês. Então foi esse o resultado. Nós temos do lado aí o acumulado, e eu vou mostrar para vocês agora, aproveitar aqui,
como seria esse desempenho aí no acumulado do ano, né? Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui e classificar pelo acumulado. Bom, opa, peraí, vou botar aqui do maior para o menor. Bom, agora acho que ajustou aqui. Se eu tirar esse filtro, que não é necessário. Então, nós vemos aqui a carteira PBFLU 64 com 11,31 em maio e o acumulado no ano 5,14. Lá no grupo eu postei o dia que eu consegui me tornar azul, né, neste ano. Então, um desempenho bem razoável aí. E lembrando que a estratégia que eu adotei para isso foi com um aporte maior de caixa, principalmente no mês de março, quando as ações caíram bastante, e aí eu quase que dobrei a aposta, investindo um volume muito maior. Então foi uma atitude um tanto quanto fora do conservadorismo, né? Mas que trouxe bons resultados aí, e eu já comecei a ficar de fora. Então hoje a minha carteira está em torno de 30%, 35% em ações, mas o restante está em fundo imobiliário e em caixa, porque exatamente entendi que já tinha cumprido o papel de recuperar o resultado e agora vou administrar de acordo com o comportamento do mercado, né? Temos aí a outra carteira All Green com 4,8 em maio e o acumulado no ano também positivo. Ele também fez algumas operações onde ele tirou parte de fundo imobiliário e colocou em ações que tinham potencial de crescer, principalmente quando elas caíram bastante. Temos o Suíça aí que eu já expliquei um pouco, que tem um rendimento muito próximo aí da renda fixa, então ele não sofreu tanto com a queda. Em compensação, também não está tendo ganhos muito expressivos mês a mês com a recuperação da bolsa. Depois nós temos aí em quarto lugar a Flá Disney, que já falei também, que tem boa parte aí em renda fixa, em alguns fundos multimercados, fundos imobiliários, e vem também recuperando o resultado, né? Depois temos Plano B, que se assemelha um pouco a essa estratégia da Disney, com alguns fundos também, e também recuperando o resultado do ano. Travel 20, como eu falei, ele tem uma preferência maior por fundos imobiliários, mas com outros ativos também, vem recuperando. A da Roça Investimentos 7,45 e 17,07 ainda negativo acumulado. Bassi Wallet com 2,06 e 21, 93 acumulado. SAP 2020 10,04 com 22,81 ainda acumulado negativo, né? E aí temos o Ibovespa com 24,39. Então, todos os acima desse nível conseguiram já suplantar um pouquinho o Ibovespa ao longo desse ano. Então, há um potencial enorme de recuperação, como também para as duas últimas aí, que em algumas estratégias, talvez mais no mês de fevereiro e março, talvez por esperar muito a recuperação natural, sem fazer troca, muitas vezes, de investimento ou de ativos, retardou um pouquinho a recuperação, mas que tiveram excelentes desempenhos agora no mês de maio, né? Então, prova que estão no caminho certo aí para recuperar e ficar todo mundo no azul. Então, observem a variação, né, de carteiras que nós temos, isso se reflete na variação de rentabilidade. Nós tivemos rentabilidade de 0,89 positivo até 14%, né? Um intervalo bastante razoável aí nesse mês, e a gente espera que continue essa recuperação agora no mês de junho, tá? Então, esse é um resumo aí da carteira. Parabéns a todos, todos tiveram um resultado positivo, isso já é muito bom, e vamos avançar aí no mês de junho, e depois eu tenho alguns comentários específicos para fazer para vocês no mês de junho. Mas eu vou colocar daqui a pouquinho aquela operação que eu falei no início, que pode gerar um ganho aí em torno de 33% e explicar rapidamente sobre elas. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está um resumo da operação que pode gerar aqui, vejam aqui em cima, um ganho de 33,22% no prazo de término dela, ou 9,25%, que foi o ganho antecipado que eu tive.
Essa é uma operação que envolve uma compra de ação e uma venda de opções de compra. Então, eu pretendo depois fazer um vídeo detalhando um pouco mais esse tipo de operação, porque para quem não conhece a operação com opções, ele poderá ter uma certa dificuldade na compreensão. Mas eu vou tentar aqui descrever rapidamente o que eu fiz, né, com essa operação, e vocês poderão acompanhar o raciocínio. Então, na terça-feira, dia 13 de junho, na realidade essa data aqui eu preciso corrigir, 13 de junho não, 9 de junho. Deixa eu colocar aqui a data, porque essa aqui é uma data de outra operação que eu tinha feito. Eu comprei 400 ações da IRBR3 ao preço de R$ 12,94, pagando uma corretagem de R$ 5,00. Isso gerou um custo para mim de R$ 5.081. R$ 5.181. E fiz uma venda coberta da mesma quantidade, ou seja, de 400 unidades, né, da opção IRBRG 160. Essa é uma opção com vencimento no dia 20 de julho de 2020 e, na ocasião, eu fiz a venda dessa opção por R$ 1,21 cada uma. Então, isso me gerou uma receita antecipada com essa venda de opções aqui de R$ 479, que corresponde a 9,25% do preço da ação, de R$ 12,94 que a ação me custou, né? Então, na prática, é como se eu tivesse comprado a ação por R$ 12,94, vendi por R$ 1,21 as opções e tive aqui um valor líquido de custo dessas ações para mim de R$ 11,73. Bom, vamos lá. O strike dessa opção é de 16,07. Significa que se chegar em 16,07, a pessoa que comprou o direito da opção de comprar a ação vai exercer. E nesse exercício, eu vou vender essas ações e apurar R$ 6.428. Com os valores que eu já apurei aqui de R$ 479 com a venda das opções antecipadas, né? Então, eu teria aqui um ganho total, um valor apurado de R$ 6.902. Como o meu custo inicial, que está aqui, foi R$ 5.181, eu teria um ganho de R$ 1.721, portanto, 33,22% nessa operação. Aí você pode perguntar, então onde é que está a pegadinha aí, como é que pode essa ação não chegar a oferecer esse rendimento? Bom, se ela não chegar a 16,07, chegar em 15, 15,50, 14,50, eu só vou ter o ganho relativo a essa variação que ela teve de 12,94 até o valor que ela chegue, né, mais essa venda antecipada que eu fiz aqui das opções de R$ 479. Então, o ganho poderá ser menor do que 33%. E alguém pode perguntar, Wellington, e se a ação cair? Bom, se ela cair até 12,94, eu ainda tenho um ganho de R$ 1,21, ou seja, de 9,25%. Se por acaso ela continuar caindo e chegar em 11,73, lá no dia 20 de julho, eu não terei tido perda alguma, porque esse valor que ela depreciou foi o valor que eu ganhei na venda antecipada das opções. Portanto, eu fiz uma espécie de seguro que me dá 9,25% de rendimento para o caso dessa ação cair um pouco, né, e chegar a esse patamar de 11,73. Daí para baixo, o que ela cair aqui, ela vai de fato refletir no meu patrimônio, é a partir daí que começo a ter algum tipo de perda. Mas uma perda temporária, porque a perda só ocorre efetivamente quando você liquida novamente a venda dessa ação, né? Eu acredito que é uma ação que tem potencial de se recuperar ao longo do ano, portanto, mesmo que ela fique abaixo de 11,73 nesse período, eu não pretendo me desfazer dela. E se por acaso ela subir e chegar aqui a 16,07, eu terei um ganho de 33
1,22. Não sei se todos conseguiram acompanhar o raciocínio. Como eu falei, esse não é um vídeo que pretenda ser exaustivo sobre essa operação, e se alguém tem interesse de conhecer detalhes dessa operação, aí é o que eu falo, coloca lá nos comentários que quer compreender um pouco mais essa operação de venda coberta de opções com determinados ativos, que a gente pretende fazer um vídeo específico sobre ela. Tá legal? Bom, estou de volta aqui para me despedir de vocês. Espero que o vídeo, de alguma forma, tenha ajudado a vocês refletirem um pouco sobre o desempenho acontecido em maio. Não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer em junho, mas acho que a Bolsa está um pouco esticada e a prova disso é que ela está tendo algumas realizações. Entendo que chegando em torno de 88 mil pontos, eu tenho interesse de começar a comprar novamente. Fiz alguns comentários sobre como eu faço a escolha dos ativos em vídeo anterior a esse, e eu pretendo gravar um vídeo até o final dessa semana, detalhando um pouco mais essa estratégia. Eu diria que é tudo que eu posso compartilhar com vocês em termos de conhecimento. Eu tenho uma atuação aí nesse mercado em torno de 15 anos, já passei por várias situações, várias experiências, e resolvi compilar em alguns pontos básicos, acho que 4 ou 5 pontos básicos, a estratégia que eu adoto. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu acho que é um vídeo interessante, que eu acumulei de conhecimentos e pretendo passar de uma forma talvez didática, se eu conseguir, compartilhar com vocês. E agradeço os comentários, a acolhida do vídeo anterior. Se vocês tiverem críticas, sugestões, eu não sou profissional do YouTube, então tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar, de iluminação, de som e tal, mas o importante é o conteúdo e que cada um acompanhe a sua carteira e o seu resultado. E se tiver dúvidas, pode colocar aqui nos comentários ou então me mandar pelo Zap lá no grupo do Cartola, tá bom? Um abração para todos, fiquem com Deus e vamos sair dessa quarentena em breve, né? Todos bem, se Deus quiser. Abração.